Essa geração de consoles está uma porcaria. Por que tá preto, caralho? E mesmo que eu não seja um velho gordo de 60 anos chamado Clayton, eu reconheço isso. Eu sinto que lá na geração do Play 1, a simplicidade e a limitação do videogame era contornada por meio de gambiarras bem criativas. That's kind of small. Como por exemplo no Silent Hill 1, que as névoas foram colocadas de forma proposital para esconder os gráficos feios e limitados, e também como o console não era muito potente servia para ajudar na renderização do mapa do jogo. Ou seja, os caras foram uns gênios na hora de pensar nisso, e aquela época foi a transição do 2D pro 3D. Muitos jogos novos estavam surgindo com essa proposta nova. Era até engraçado pensar que muita gente falava que aquele bando de boneco quadrado era realista. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E um monte de franquia cabulosa surgiu aí, e é claro que teve um monte de jogo merda, mas assim como tinham vários jogos ruins, tinham vários jogos bons também. Esse aqui, caraca, mané, nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu Deus. E a evolução do PlayStation pro PlayStation 2 foi gigantesca, em todos os sentidos. Os gráficos estavam melhores, as gameplays ficaram muito mais divertidas, diferentes de muitos jogos de Play 1 que eram tudo duro. Pra mim essa época do PS2 foi a melhor, tinha jogo de tudo basicamente. Se lançasse um filme faziam um jogo dele. Se faziam um desenho animado faziam dele também. A criatividade que os caras tinham para fazer jogo era muito maior. Vários jogos com estilos artísticos diferentes com tipos de gameplays diferentes também. This party's getting crazy. Let's rock. E a transição do PlayStation 2 pro PlayStation 3 foi maior ainda. Agora como os consoles dessa época eram muito mais potentes, a diferença de gráfico foi enorme, e os jogos estavam bem mais grandes. E eu reparei que nessa sétima geração, os jogos já estavam se tornando mais cinematográficos. Tinham muitos jogos que eram puxados mais pra história do que a gameplay em si, mas pra mim aquela geração soube equilibrar bem isso. Os jogos daquela geração ainda eram muito divertidos. E a oitava geração que é do PS4 e do Xbox One, eu não tenho muito o que falar. Até porque ela é uma evolução de leves da geração anterior, mas mesmo assim ainda dava pra notar que teve uma certa evolução de uma pra outra. Até que chegamos nesses consoles de hoje em dia, que no início tiveram uma promessa incrível. Foi prometido que tudo quanto tipo de jogo ia rodar perfeitamente bem e com os melhores gráficos e tals. Mas na real tá sendo uma merda, pois o que mais tem hoje em dia é jogo de empresas gigantes sendo lançado de qualquer jeito e todo fudido. Parece que é feito tudo de mau jeito. What? Isso se dá por vários motivos, mas tem dois que eu acho serem mais específicos, que são o seguinte: a indústria dos games hoje em dia é considerada uma das maiores. Há um tempo atrás superou até a indústria do cinema, então obviamente que as grandes empresas querem arrancar o máximo de grana possível dessa indústria, de várias formas diferentes, muito das vezes de forma preguiçosa. Hoje eu sinto que muitos desses jogos AAA são feitos sem amor e carinho, diferente de antes que faziam jogos de uma maneira tão bem feita que muitos deles são muito jogados até hoje. Claro, existem certas exceções de jogos fodas, mas a quantidade de jogo merda aumentou e muito nessa geração. E o outro principal motivo disso é que antigamente não tinha como atualizar o jogo. Se uma empresa lançasse um jogo com bug, por exemplo, ele ficava assim pra sempre. Hoje em dia já não tem mais aquele polimento de antes, justamente pois podem lançar o jogo todo fudido e depois ir atualizando com o tempo. Véi, que viagem é essa, véi? Contanto que isso foi até normalizado, sendo que não era pra ser, sem contar que o preço dos jogos tá um absurdo de alto. É quase um terço de um salário mínimo em um jogo merda e mal feito. Aliás, muita gente zoa falando que essa é a geração dos remasters e remakes, mas isso é verdade. Hoje em dia você compra um Play 5 basicamente pra emular jogo de Play 4. Toda santa hora sai remaster e remake desnecessário. Tá saindo remake de jogo atual, justamente pois os infelizes ao invés de criar algo de novo preferem apostar no que já vai dar certo. Eles sabem que vai ter abestado que vai comprar mesmo. Teve um monte de empresa imunda sugando até o último leite de franquias muito boas, tipo a Bugsoft fazendo um monte de Far Cry e tentando replicar o sucesso do 13 e falhando miseravelmente.
Tem um monte de empresa gigante fazendo merda atrás de merda. Tipo a Sony fazendo aquele jogo cheio de lacração no mundo dos games. E falindo o jogo em menos de 10 dias. E olha que foi investido alguns milhões de dólares. Além de anunciarem o PlayStation 5 Pro custando uma fortuna sem nem ter leitor de disco e com pouca diferença. Colocaram só uma listra da Nike nele e pronto. Tem muitos jogos sendo lançados que não passam de forma alguma a ideia de ser algo de nova geração. Muito jogo que só foi lançado para os novos consoles mas que poderiam sim rodar nos consoles da antiga geração. Eu sinto que falta muita criatividade dessa indústria de hoje, principalmente desses jogos AAA. E os jogos indies têm muito disso justamente pois os desenvolvedores desses jogos realmente amam o que fazem, e usam da criatividade para criar algo de novo e tentar contornar a limitação de grana que eles têm. Hoje em dia tem muito jogo indie surgindo muito bem feito. E é isso, esse vídeo eu fiz mais pra descontrair. Duvido muito que alguém esteja assistindo até aqui. Mas obrigado pra quem tá aí e até a próxima.